Bom dia, meus irmãos. É enorme alegria estar aqui com vocês nesta manhã, início de tarde. E algumas vezes nós que pregamos em outras igrejas, o pastor sabe disso, nós chegamos e nos encontramos bem acolhidos, mas nos percebemos visitantes. Em outras igrejas, mesmo sem nunca termos antes ali estado, nós nos percebemos de casa. Eu gostaria de dizer para vocês que a minha sensação aqui é estar em casa. Então, muito obrigado aos irmãos pela acolhida, obrigado ao pastor por me permitir estar aqui com vocês. De fato, minha maior e mais árdua tarefa lá no Brasil foi aturar o Eduardo Mano durante um ano e meio, mas Deus é bom, é providente e mandou embora. E eu espero que vocês tenham a mesma graça do Senhor de aturá-lo aqui, né? Ainda bem que a Eline contrabalança um pouco isso, já sabe, né? Mas, meus irmãos, eu pastorei uma pequena igreja lá no Rio de Janeiro, no bairro Imperial de São Cristóvão, tem esse nome pomposo, mas é um bairro que já foi muito importante no Rio de Janeiro histórico. Mais de uns 100 anos para cá é um bairro que declinou muito na questão social. Graças a Deus, a parte em que a igreja está é a melhor parte do bairro, mesmo assim de classe média baixa, com muitas dificuldades. Vocês sabem que o Rio de Janeiro é uma cidade que enfrenta dilemas sociais muito profundos. Você passa por uma mansão e na esquina seguinte você está no meio de uma comunidade muito pobre, uma favela, e esse contraste é permanente no Rio de Janeiro. E nós estamos ali há 2 anos, completando agora em fevereiro, completados no dia 17 de fevereiro, e lá permaneceremos, se Deus assim aprover, por mais 5 anos, uma vez que a igreja, no último dia 10, assim resolveu em assembleia. Mas é um projeto de revitalização, com muitas dificuldades. Agora, tirando a brincadeira, o Eduardo Mano foi uma pessoa usada por Deus para nos ajudar bem no comecinho, e graças ao Senhor ali estamos trabalhando. Nosso desejo é que estejamos ali por uma igreja que seja de fato uma igreja de onde se irradia a luz do Senhor, num lugar complexo. Vocês olham a igreja evangélica em Portugal como um todo e veem as dificuldades que há. As nossas lá são outras dificuldades, mas há muitas. Nós temos igrejas abarrotadas aos domingos, mas igrejas muito comumente esvaziadas da presença de Deus. Então, precisamos tanto de oração quanto vocês aqui. As dificuldades são outras, mas elas são muito intensas lá também. Mas vamos voltar então para a palavra de Deus. Eu tinha preparado um texto, assim como Judas, que é o texto que eu vou ler. Vocês podem abrir a Bíblia na Epístola de Judas, lá no finalzinho da Bíblia. E ele diz que tinha intenção de fazer uma coisa e no meio do caminho ele resolve fazer outra por necessidade. Eu ia pregar hoje sobre a vinda de Cristo, com base em 1 Tessalonicenses. Mas aí o Mano me informou que vocês estão sistematicamente falando sobre igreja. Eu então mudei e vim para esse sermão, cujo tema é Glória ao Deus da Igreja. E eu já gostaria também de avisar a vocês que aquilo que o Mano falou não é plenamente verdadeiro. Então não tenham uma expectativa muito alta quanto ao sermão, porque amigos às vezes exageram. Mas apenas vamos discorrer um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu não achei por bem trazer um sermão que tocasse muito em questões de doutrina, porque a igreja tem um pastor e fica mais adequado assim. Então, esse texto, e como nós vamos tratar dele hoje, fala mais da nossa vida, como nós nos colocamos em função da igreja e para que a igreja seja aquilo que o Senhor deseja, não tanto na questão de eclesiologia, mas na questão da nossa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui, enquanto igreja? É claro que nós precisamos ler toda a epístola, e sendo uma epístola curta, eu vou lê-la com os irmãos, mas a tônica da minha fala vai ser exatamente o trechinho final, que é a doxologia, versículos 24 e 25. Então, leiamos Judas, seu único capítulo, assim diz. Eu estou usando a versão atualizada, mas vocês podem acompanhar com aquela que vocês estiverem
tiverem em mãos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, e a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A leitura é um pouco longa, mas são poucas as oportunidades que nós temos de ler toda uma epístola quando usamos um trecho dela. Essa é a doxologia que eu mais gosto na Bíblia toda.
esse trechinho, de versículos 24 e 25. E Judas começa a sua epístola se dispondo a equipar a igreja com a lembrança da verdade e a exortação à vida santa. Ele percebe essa necessidade, uma vez que lá no versículo 4 ele dá as motivações para isso, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação e por causa do perigo que estava evidente diante da igreja e talvez já no meio da igreja, Judas então muda o contexto, porque no versículo 3 ele diz: enquanto empregava toda a diligência de escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então ele percebe um perigo, muda, mas por alguma razão, que nós sabemos que veio pela inspiração do Senhor, fica registrado na sua epístola que ele tinha uma outra intenção. Ele, como pastor, viu a graça que seria falar para a igreja a respeito da salvação, que era comum a todos os santos. Mas ele, percebendo o perigo, teve que agir como pastor no sentido de defender o rebanho, e por isso mesmo, ele, antevendo que aqueles que tinham se introduzido com falsas doutrinas e costumes mundanos no meio da igreja, precisavam ser repelidos, mas não repelidos fisicamente, mas sim pela a oposição às suas ideias a partir da exortação pastoral. O trabalho pastoral é ingrato. Ingrato no sentido de que, como diz o autor, nós pregamos domingo após domingo para as mesmas pessoas, a partir da mesma palavra, usando as mesmas doutrinas, e talvez domingo após domingo, ao olharmos algumas pessoas, nós vemos como elas precisam do crescimento particular nas mesmas coisas que temos falado domingo após domingo. E nesse sentido, o ministério pastoral é ingrato, porque você não pode chegar lá e simplesmente fazer a pessoa ser outra pessoa. É necessário aguardar a ação do Espírito Santo, e isso, uma vez que nós pastores somos seres humanos, também gera uma certa angústia. Nós percebemos, é como um pai na educação do seu filho, percebe a necessidade de crescimento em algumas áreas, mas há necessidade também de aguardar o tempo certo, a maturidade certa e a ação do próprio Espírito de Deus naquilo. Essas pessoas tinham hábitos estranhos, porque elas tinham hábitos licenciosos. Quando nós olhamos o texto como nos foi trazido, o texto grego, nós percebemos que ao fazer a observação sobre essas pessoas que se introduziam no meio da igreja, eram pessoas com hábitos licenciosos e com sensualidade indevida no meio da igreja. Essa ideia da sensualidade, licenciosidade era comum, está comum aqui no texto de Judas, mostrando que eles tinham intenções que iam além daquilo que você pode perceber naturalmente, muitas vezes por gestos, por palavras e até por roupas. Não sei se você percebeu, mas no texto fala até de roupas. Ou seja, havia uma preocupação com o pastor, e ele tinha percebido inclusive coisas visíveis, porque roupa é algo que você percebe, não é algo que está apenas no âmbito das ideias ou da dissimulação doutrinária, é algo que começa a se tornar evidente aos olhos mesmo. Eram perigos que poderiam conduzir à apostasia, porque esses tais eram pronunciados para esta condenação. O versículo 4 diz que essas pessoas, sobre quem Judas falava agora, eram pessoas pronunciadas para esta condenação. Ou seja, como eles se introduziram com dissimulação no seio da igreja, e eles eram pronunciados para a condenação, o cuidado pastoral era que aquelas pessoas que estavam na igreja, mas que não eram de fato da igreja, antes eram pronunciados para a condenação, contaminassem e gerassem algum tipo de movimento de apostasia no meio da igreja. É por isso que nós vemos que o cuidado se estabelece sobre aqueles que pela fé precisavam ser mantidos nessa mesma fé que uma vez tinha sido entregue aos santos. Versículo 3. Então aqui Judas já nos mostra a que veio na sua carta. Qual era a sua preocupação, sobre quais pessoas da igreja estavam o seu cuidado e sobre quais pessoas da igreja estava também a sua acusação de dissimulação e de intenção maligna de se apropriar da boa fé dos irmãos, dos santos,
a fim de gerar neles uma animosidade espiritual, uma queda doutrinária e também uma prática de licenciosidade e sensualidade no meio da igreja. Aqui Judas já dá a que ele veio. Essa epístola pode ser dividida de muitas maneiras, mas uma forma que eu dividi aqui para a nossa comunhão nesta manhã ao redor da palavra, a primeira delas vai até o versículo 16, em que Judas exorta e soa o alarme pastoral no meio da congregação, alertando para o fato de que a luta, antes de tudo, é uma luta espiritual, e para o real perigo de que os falsos mestres e as falsas doutrinas se instalassem no meio da igreja, dando ele as consequências mortais mesmo de que isso, se isso acontecesse, seriam instalados problemas no meio da igreja. Do 17 ao 23, ou seja, o trecho imediatamente anterior à doxologia, Judas nos mostra qual a capacitação para entender e lutar contra o inimigo em 3 aspectos que ele coloca. Do 17 ao 19, ele sugere olhar para trás, ou seja, para a doutrina dos apóstolos, para a própria Escritura. A igreja, a fé protestante, é uma igreja apostólica. Não no sentido moderno que está se usando a palavra, mas nós somos apostólicos porque a nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos. Por que nós dizemos assim? Porque a doutrina dos apóstolos é o substrato da doutrina da Escritura, conforme deixada no início da igreja, e é essa doutrina que nós devemos seguir. Versículos 20 e 21, olhar para cima, para o Deus triuno. Através de quê? Através dos meios da graça, através da leitura e da oração. Então, Judas fala, vamos olhar para trás para a orientação dos apóstolos, a doutrina da Escritura. Vamos olhar para cima porque vem a orientação do Senhor através dos meios de graça, através daquilo que Ele nos deu nos nossos exercícios espirituais. E os versículos 22 e 23 vem o olhar do cuidado, é olhar para o apóstata, para o inconverso, a fim de que sejamos instrumentos de Deus para, se possível, salvá-los. E aqui nós precisamos entender que só é nessa sequência. Precisamos saber qual é a nossa doutrina, precisamos entender a que Deus nós servimos e só então podemos nos dar ao luxo de tentar cuidar de quem está fora do nosso âmbito pessoal. Primeiro cuidamos de nós, depois cuidamos do outro. Isso parece aquela instrução que você tem quando o avião vai decolar, os comissários estão ali, olha, se cair a máscara de oxigênio, primeiro cuide de você e depois de quem está perto de você. Porque nós não somos capazes de cuidar do outro se antes não cuidarmos de nós. E essa máxima se mantém também diante de Deus. Finalmente, nos versículos 24 e 25, a terceira divisão, ao final de tudo surge um Judas que é um pastor experiente, que ele já deixou a sua exortação muito incisiva, em alguns momentos até parece ser dura, mas ele, como pastor experiente, sabe que não basta conhecer todas as coisas. Não basta conhecermos essencialmente a doutrina, isso é fundamental, mas não é aí que nós paramos. É preciso entregar tudo nas mãos de Deus, é preciso confiar plenamente no poder de Deus, e Judas deixa isso muito claro na sua doxologia. E a esse Deus, diante dele, precisamos nos inclinar e deixar todo o louvor que é devido àqueles que sabem quem é Deus. Sabemos qual é a doutrina, sabemos quem é Deus, e sabendo quem é Deus, precisamos entender que diante dele precisamos deixar toda a honra e toda a glória, aquilo que ele nos permite conhecer. Todo o louvor precisa ser dado exclusivamente a ele. E nessa doxologia final, a doxologia da carta da epístola de Judas, está a arma secreta do cristão. E a arma secreta do cristão se baseia no fato de que ninguém consegue adorar a Deus a não ser um verdadeiro filho de Deus. Quaisquer palavras de adoração proferidas por quem não é filho de Deus são palavras vazias que se perdem no espaço. Então, vejam bem, não basta saber o que a Bíblia diz, não basta saber o que a doutrina da igreja diz, precisamos ser verdadeiros filhos de Deus a fim de concluirmos como Judas a nossa vida de tal forma que ela seja uma vida de verdadeira adoração e verdadeiro louvor a Deus. Isso parte do indivíduo e se estabelece na comunidade dos santos.
E dessa forma, então, apenas os filhos de Deus elevam uma adoração que é aceita por Deus. Apenas aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, alvo do ministério vicário de Cristo em nosso favor, apenas esses conseguem elevar a Deus a adoração que seja reconhecida e agradável diante dele. Amém, meus irmãos? Então vamos andar mais um pouquinho. A questão da adoração, esse destaque final de Judas é o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. E aqui eu não me refiro a uma forma específica pela qual podemos louvar. É muito comum haver uma confusão na igreja contemporânea, e quando nós falamos de louvor e de adoração, nós pensamos exclusivamente no momento em que um grupo de irmãos está guiando a igreja com música e com cântico. E não é a isso que me refiro. Eu me refiro a algo de coração do verdadeiro adorador, que é o que Deus procura. Isso nós podemos ver lá no Evangelho, segundo João, no seu capítulo 4, fala claramente que Deus procura adoradores. Naquele episódio em que Jesus está com a mulher samaritana, enfim, vocês conhecem bem a história do capítulo 4 de João, mas ali Jesus deixa claro que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É algo que parte do nosso coração, é algo que brota de dentro de nós e somente brota da maneira correta quando nós sabemos quem é Deus. Então Judas começa os 2 últimos versos dedicando a Deus a sua adoração. Ora, aquele que é poderoso e ao único Deus, ele define a quem adora. E ele conclui a sua carta com uma adoração limpa e uma adoração consciente. E aqui vai um outro segredo para a igreja do Senhor. Nós não apenas somos os únicos que podem adorar a Deus e sermos por Ele aceitos, termos adoração por Ele aceita, mas somos a única classe de pessoas que pisa nesta terra que pode adorar a Deus de modo consciente e deve fazê-lo. Nós não somos um corpo místico no sentido em que o esoterismo do nosso tempo aplica. Nós não vamos chegar aqui e perder a consciência quando estamos juntos, ou mesmo na nossa solitude em adoração a Deus. Não é a isso que a palavra de Deus nos convida. Ela nos convida a adorar ao Senhor, sabendo quem é Deus e sabendo o que é adorar a Deus. Plenamente consciente daquilo que nós fazemos. Portanto, se você tiver um contato com alguém que se diga cristão e que saia da sua consciência a fim de adorar a Deus, desconfie da sua cristandade. Porque isso não faz parte do conceito bíblico de adorar a Deus. Aliás, o conhecer, o ter a cognição em ação, vem desde a nossa conversão. Porque conhecereis a verdade vos libertará. É conhecendo, é sabendo, é entendendo. Daí a felicidade do título do pequeno livro de Stott, Crer é também pensar. Eu não sei como é o seu título aqui em Portugal. Lá é assim mesmo. Crer é também pensar. E é verdade, nós pensamos naquilo em que nós cremos. A nossa fé não é uma fé distante, não é uma fé etérea, ela é uma fé pautada numa rocha, é uma fé sobre a qual nós podemos andar e pensar claramente nela. Ora, isso não é uma imposição, adoração, uma vez que nós sabemos o que é o prestar culto de louvor a Deus, uma vez que sabemos o que é, não se torna uma imposição da parte de Deus, mas é um convite permanente do Senhor a que nós cultuemos todo o tempo ao nosso Deus. E daí é que vem essa ideia de doxologia, a doxologia e a bênção como nós conhecemos, porque ambas as coisas são coisas diferentes. E nós também às vezes confundimos essas duas coisas. A bênção não é dirigida a Deus. A bênção é aquilo que normalmente os ministros falam, embora possamos nos abençoar mutuamente, mas é muito comum, estando todos juntos na comunidade dos santos, nós ministros abençoarmos o povo. Mas vejam bem, nós não temos poder para abençoar ninguém. Então a bênção é algo que é proferido, são palavras proferidas em direção ao povo, com o desejo daquele que profere a bênção de que Deus opere aquela bênção. Entenderam? Não é nosso. Eu posso levantar as mãos aqui, posso pular, fazer um escarcéu aqui e dizer que estou abençoando vocês, e de nada adiantará. Mas eu posso, na singeleza do nosso culto, dizer: meus irmãos, eu quero
crer piamente que o Senhor vai abençoar vocês. Eu quero abençoar vocês em nome do Senhor. Vejam bem, é no nome dele. E a bênção tem essa direção. Sai de alguém para alguém, esperando que o Senhor cumpra aquela bênção em nosso favor. Portanto, é um desejo. E como Deus vai operar, aí já é com ele. É um desejo nosso. E é um bom desejo. Devemos nos abençoar mutuamente. Mas a doxologia é diferente. A doxologia é algo falado pelo povo de Deus em direção ao próprio Deus. Não é uma bênção. Nós não temos como abençoar a Deus. Mas nós temos como adorá-lo em espírito e em verdade, como ele próprio busca que nós o façamos. A doxologia, portanto, é falada pelo povo de Deus a Deus, desejando expressar toda a adoração e louvor que, estando em nosso coração, possam ser mencionadas e dirigidas exclusivamente a Deus. Todas as nossas músicas, todos os nossos cânticos, todos os nossos atos de louvor devem ser uma doxologia nesse sentido. Devem sair de nós, individual ou coletivamente, devem sair de nós e expressar uma verdadeira adoração ao Senhor. Por que isso? Porque o povo de Deus, agora falando enquanto igreja, está reunido para louvar a Deus, elevar aos céus uma verdadeira adoração e um verdadeiro louvor. Ora, Deus só vai aceitar aquilo que parte dele próprio, porque somente Ele é quem tem a medida do que é santo e perfeito. Então nós temos que nos apropriar em Cristo Jesus do que é santo e perfeito e devolver a Ele em forma de louvor e adoração. E somente adentra os portais eternos diante do Senhor uma adoração que seja santa, perfeita. E como é que nós, pecadores ainda, vamos fazer com que algo entre diante do Senhor e agrade a Deus, se essa coisa partir dele próprio? Então fecha-se um círculo que nós nos apropriamos daquilo que Deus nos dá, por causa daquilo que Deus fez em nós em Cristo Jesus, e imediatamente devolvemos a Ele. Eu não sei se você já percebeu, mas o Apocalipse diz que nós vamos nos prostrar, nós vamos entregar ao Senhor de volta aquilo que Ele nos deu, porque nós não aguentamos manter para nós aquilo que o próprio Deus já nos deu. Não há como, diante do Senhor, queremos alguma coisa para nós. O individualismo não faz parte da vida com o Senhor. Nós somos então cativados pela certeza da presença de Deus e pela alegria da salvação, e isso faz com que de nossos lábios brotem palavras que sejam verdadeiras palavras de exaltação e de adoração ao Senhor. E na doxologia se abre um caminho excelente. Excelente para a nossa vida de igreja, excelente para nós. Porque Deus é cercado pelos louvores sinceros do seu povo. E o povo é cercado pela presença certa do Senhor que é louvado. Esse é o momento em que nós, como igreja, somos agraciados. E talvez por isso algumas pessoas tenham mais facilidade em perceber, nos momentos de adoração coletiva, que o Senhor está presente. Ele está presente em todo o culto. Ele está presente na nossa vida. Ele está presente ao nosso lado e em nós, inclusive, em toda a nossa jornada. Mas há alguns momentos, talvez pela fragilidade da nossa humanidade, em que nós percebemos com mais clareza a presença do Senhor que vem ministrar a nosso favor. Ele vem servir a nosso favor. E esses momentos talvez sejam os mais facilmente percebidos enquanto adoramos ao Senhor com toda a dedicação do nosso coração. Isso porque enquanto cercamos o trono de Deus com a nossa adoração, o Senhor vem nos servir, nos cercar com a sua presença e vem ministrar ao nosso coração aquilo que nós precisamos. Ora, em outras palavras, enquanto a batalha é travada, e isso acontecia aqui no texto de Judas, Deus nos quer adorando e exaltando o seu nome por diversos meios, dentre os quais os louvores, até mesmo o louvor cantado. E aqui fica uma lição para nós. Talvez nos momentos mais duros da sua vida e da minha, a intenção natural da nossa humanidade seja reclamar, seja lamuriar, seja, quem sabe, até acusar o próprio Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria nessa situação. E não se assuste, porque nós, seres humanos, somos capazes de acusar Deus. E o fazemos, às vezes não por palavras, mas por gestos. Mas o que nós entendemos aqui no decorrer da epístola de Judas é que nos momentos de maior crise e maior luta, o que nós devemos fazer é adorar a Deus na beleza da sua santidade,
reconhecendo quem Ele é e que nada estaria nos acontecendo se não fosse pelo alvitre do próprio Deus. Ora, se Ele cuida de todas as coisas, se Ele nos permite estar naquilo, Ele próprio será o escape para aquilo que nós estivermos passando, seja esse escape perceptível aos olhos naturais ou não. O Senhor é dono de tudo e Ele gerencia toda a nossa história. Ele governa o nosso tempo, governa a nossa vida. Não pense você que uma só vírgula da sua vida está fora do alcance do Senhor. Tudo é governado por Deus. Ele é aquele que insere os dados na história. Ele faz e desfaz conforme lhe apraz. Deus é o sumo governante de todas as coisas. Eu falei no começo que estamos numa cidade que tem dificuldades sociais. Eu não tenho dúvida alguma que, se assim estamos, ainda estamos sob o governo do Senhor. Se em outros lugares, inclusive Lisboa, há mais tranquilidade, o Senhor governa. Se em outros lugares a guerra é iminente, o Senhor governa. Se em alguns lugares a igreja é proibida de abrir suas portas, o Senhor continua governando. Se nossos irmãos em alguma parte deste planeta são perseguidos, torturados, perdem seus direitos civis por causa do nome do Senhor, Deus continua governando. Nada foge ao olhar do governo perfeito do Senhor, mesmo quando não entendemos. E o que Deus nos convida a fazer nessas horas de profunda crise, de extrema radicalidade, é adorar ao Senhor. E isso fica muito evidente na epístola de Judas. Olha, quem é o Deus adorado? É aquele que nos resgatou, aquele que nos perdoou, aquele que nos fez seus filhos, aquele que nos inseriu no contexto da sua filiação quando não merecíamos isso. A nossa salvação pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele. E é por isso que nós oferecemos a Ele toda a nossa adoração, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, por quem nós fomos reconciliados com Deus. É assim que Ele fala de Jesus Cristo, é Senhor nosso, é aquele que é o nosso dono. Lembrem-se que no Novo Testamento, quando somos chamados de servos, nós somos chamados de escravos. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. É muito pejorativo no nosso Ocidente falar de alguém como escravo. Mas os primeiros cristãos não tinham qualquer pejo em dizer que eram escravos do Senhor. E nós devemos nos considerar escravos dele. A diferença entre ele e os demais servos, os demais senhores, desculpem, é que ele é o único Senhor que, ao ter escravos, os trata como filhos e os ama, sendo ele verdadeiro Pai. E por isso nós, como escravos, fomos inseridos na família do Pai e ganhamos até o nome que vem do Senhor. Nós somos escravos de um Senhor que nos ama, o que é muito diferente. Nós devemos nos portar como aqueles hebreus do Antigo Testamento, que, sendo escravos de alguém por uma dívida ou por outra circunstância qualquer, contraíam a sua núpcia, tornavam-se casados, começaram a ser escravos solteiros e no meio da sua escravidão, do seu tempo de escravidão, tornam-se casados e quando chega o tempo da sua alforria, da sua libertação, eles dizem, mas como é que eu vou me colocar em liberdade e minha esposa e meus filhos continuarem escravos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar escravo para ficar com eles. Isso é prescrito na lei mosaica. Então aquele homem ia até a porta da cidade, chamava os anciãos da cidade e dizia perante aquelas testemunhas, eu quero continuar sendo escravo do fulano, porque a minha esposa é escrava deles, meus filhos são escravos dele, e se eu continuar sendo escravo, eu me manterei como pai e como marido. Eu não vou abandonar a minha família. E diz o texto, a lei promulgava que aquele homem ia até o portal da cidade, uma só vela era posta na sua orelha, uma só vela era um metal pontiagudo, e era batido, ou seja, era aberto. Daí começaram essas modas, de ter a orelha aberta. Mas o lóbulo da sua orelha era aberto. Então, quando alguém visse aquele homem, saberia que era um escravo voluntário. Ele não era obrigado a ser escravo, o tempo da escravidão dele havia terminado, mas ele disse, eu quero continuar sendo escravo. Nós devemos funcionar para com o Senhor como escravos voluntários, porque não há peso em servir ao Senhor. Pelo contrário, aqui está a nossa família. E se nós sairmos do âmbito da escravidão do Senhor,
eu não vou entrar aqui na questão soteriológica agora, mas se fosse possível sairmos, abandonar a família do Senhor, nós deixaríamos a nossa família para trás e iríamos sozinhos. E é isso que não é permitido quando o Senhor nos arregimenta e nos mantém seguros pela perseverança dos santos. E aqui é que nós ficamos como verdadeiros filhos do Senhor agregados, uma vez que somos escravos voluntários. Vejam bem, a minha vontade não é de ser escravo de ninguém. Mas uma vez que eu fui chamado, eu sendo eleito, fui chamado, fui feito filho de Deus pelo ato de Cristo, eu tenho desejo de ser servo do Senhor, de ser escravo do Senhor. O meu desejo é mudado a fim de que eu seja um verdadeiro escravo daquele Deus. E quando eu digo sim, aí ele fala, então tudo bem, você é meu escravo, mas é também meu filho, e eu amo você. É assim que nós devemos nos sentir. E isso gera em nós um espírito de verdadeira adoração. Glória e majestade. Ele está dedicando glória e majestade ao Senhor. A grandeza do seu caráter, o império e a soberania. A grandeza do seu governo. Ele olha para Deus e diz, ele tem um caráter que não cabe nas minhas palavras. Ele tem um governo que não cabe nas minhas palavras. Quando ele fala império e soberania, ele talvez a melhor imagem que tivesse na cabeça dele fosse o próprio Império Romano. Um império que ia de um extremo a outro do mundo conhecido, dos hebreus e dos palestinos em geral. Um império que fazia e desfazia. E quando ele compara a esse império terreno, ele diz, pois bem, o meu Deus vai além disso. Império e soberania que vão além daquilo que é o máximo de império e soberania que nós conhecemos. A sua glória e a sua majestade vão além daquilo que nós conhecemos como sendo a glória de Roma e a majestade do imperador. Então ele coloca elementos que são factíveis de percepção por parte dos destinatários da carta, a fim de que eles percebam que o olhar que nós temos de Deus vai além do olhar natural. Aquilo que nós temos é apenas um lampejo, aquilo que nós percebemos é apenas uma migalha daquilo que nós podemos imaginar a respeito de Deus. E nesse sentido, que ele afirma todas essas coisas, ele confessa ao Deus da eternidade que vai até a eternidade, quando ele diz antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Não há fim. O Senhor não tem início e não tem fim. Nós temos início e não teremos fim. Mas o Senhor não teve início e não terá fim. É por isso que a igreja tem um papel que vai além daquilo que percebemos muitas vezes. Todos os seres humanos, ao nascerem, tornam-se seres eternos, no sentido da sua alma. E somente há dois destinos para essa alma eterna do ser humano. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Há céu e há inferno. E na eternidade após a história da redenção, nós sabemos que há a presença de Deus pela eternidade e o afastamento de Deus pela eternidade. A obscuridão eterna e a luz eterna. Deus ou ausência de Deus. Isso pela eternidade. O papel da igreja é ser porta-voz desse anúncio. O papel da igreja é dizer à sociedade que nos serve, creia ela ou não, que essa é a verdade exarada do texto bíblico. E que não há outra verdade possível. Não há outro Deus e não há outra verdade possível. O cristão é o único ser humano que pode, claro que sem soberba, mas pode dizer que apenas ele conhece a verdade. Em tempos em que a verdade é destituída de axioma, nós podemos dizer, eu sei qual é a verdade. E nós podemos dizer, não há pluralidade de verdade. Ou é verdade, ou é uma não verdade. Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. E o que passa disso provém de quem? Do maligno. Vejam bem, a Escritura já previa que nós teríamos tempos em que o sim e o não talvez conseguissem uma terceira via, como a nossa sociedade pós-moderna. Mas a Escritura nos garante que não há essa possibilidade. Apenas o sim ou apenas o não.
E aquilo que vem além disso não provém da própria Escritura nem do Deus eterno. Então aqui Judas está festejando a Deus, a sua singularidade, a sua alteridade, sua transcendência, a sua misericórdia, a graça para nos salvar, tudo isso ele está festejando diante de Deus. E ele também festeja a preservação pela qual nós sempre somos mantidos diante de Deus. Judas destaca os atributos de Deus e nos remete a adorá-lo pelo que ele é, e não por aquilo que ele eventualmente possa fazer em nosso favor. Deus é misericordioso e nos alcança com sua graça, com seu poder e seus milagres, enfim, tudo aquilo que ele se dispuser a fazer em favor dos santos. Mas não é por isso que nós adoramos a Deus, porque nós podemos passar uma vida inteira sem ver nenhum dos atos da transcendência de Deus em nosso favor, desde que tenhamos sabido em nosso coração que somos salvos. Já devemos ter satisfação plena no Senhor. E já deveremos adorá-lo pelo que Ele é, o nosso Deus Salvador, e não por eventuais atos da sua misericórdia ao longo da nossa vida. Isso tudo, vamos dizer assim, é o plus, né? Ganhamos a salvação, e isso é tudo que nos basta. A eternidade ao lado do Senhor é tudo que nos basta. Mas Deus é tão misericordioso que ao longo da nossa vida, por graça, por pura graça, Ele nos concede alguns eventos. Eu estou aqui hoje com a minha esposa, visitando meu filho, por pura graça do Senhor. Não podíamos fazer essa viagem agora. O Senhor providenciou meios para estarmos aqui. E louvo a Deus, inclusive, por estar aqui conhecendo vocês hoje. Vejam bem, isso é graça. Mas eu não devo louvar a Deus por causa disso apenas. Esse é o meu louvor de agora. Mas a minha verdadeira adoração ao Senhor deve residir no fato de que Ele é o meu Deus. Isso basta. A boa nova da transformação do Evangelho é também falada por Judas, porque ele é poderoso para nos preservar, ou seja, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, como começa o versículo 24, e essas palavras devem nos fazer saltar de alegria, e também por causa delas ter toda a sorte de louvor em nossos lábios. Isso acontece porque nada ou ninguém será capaz de nos arrebatar das mãos do Senhor. Ele é poderoso para nos preservar, Ele é poderoso para nos fazer chegar até o dia final em sua santa presença. Seja você quem você for, desde que seja filho do Senhor. E quando nós nos olhamos no espelho, às vezes nós vemos coisa feia. Não sei só eu. E não me refiro apenas à nossa estética, que já seria bastante. Mas eu me refiro àquilo que nós sabemos que é a nossa alma e que se reflete diante de nós. Mesmo nós, cada um de nós, cujo coração é enganoso, nós sabemos o que nós somos. E nós sabemos que não poderíamos jamais estar na presença eterna do Senhor. Mas Ele, que nos trouxe, nos fará chegar. Ele vai nos guardar dos tropeços até aquele glorioso dia. João 10 fala disso. O Senhor Jesus é quem nos conduz, Ele é o pastor, Ele é aquele que nos preserva e nos faz chegar. Nós, individualmente, não somos capazes de nos manter íntegros. O Senhor nos ordena ter uma vida de santidade, nos ordena buscá-lo, mas nós sabemos que a nossa fragilidade é tamanha que, mesmo obedecendo a isso, nós teríamos lacunas em nossa caminhada que nos fariam cambalear, tropeçar. Então, enquanto obedecemos ao Senhor e andamos em santidade, buscando a santidade do Senhor e crescendo dia após dia na vida de santidade, o próprio Senhor inocula em nós a capacidade que vem dele, a fim de que tenhamos uma vida mais profícua diante dele. E o Evangelho é a boa nova para o inconverso. Somente nós temos essa mensagem, mas é também a boa nova para o salvo. O Filho de Deus também recebe uma boa nova, ou seja, o Evangelho é a boa nova para aquele que não conhece o Senhor. Venha como está, traga o seu jugo, traga o seu peso, o jugo do Senhor é leve e é suave. Ele vai trocar isso com você. Ele troca a sua morte eterna pela vida eterna. Ele levou na cruz, e aquele que se sente tocado pelo chamado, João 6, João 10, João 17, aquele que se sente tocado pelo chamado do Senhor, precisa entender que era uma ovelha que estava desgarrada e que agora está sendo atraída pelo chamado do pastor, cuja voz ele agora entende.
E ele passa a entender essa voz por causa da pregação do Evangelho. Mas nós também temos uma pregação de satisfação para o Filho de Deus, pois ele nos mostra que nos preserva para ele, para a sua própria glória. Nós seremos guiados até o Senhor, não porque somos bonitos ou bons, mas isso é para finalmente dedicarmos a nossa vida como ponto da glória do próprio Deus. Nós somos atraídos a Deus, somos salvos pelo Senhor Jesus no seu ministério vicário lá na cruz, naquilo que ele fez por nós, doando a sua vida, para que ao final de tudo o desejo eterno e bendito do Pai seja completado. Isso é dedicar glória eterna ao Senhor. Isso é o ápice da nossa geração como filhos de Deus. Nós, por outro lado, sabemos que o pecado é o aguilhão que nos perturba ao longo de toda a nossa caminhada, mas sabemos que Deus nos livrará disso. Embora sejamos incomodados, seremos guiados pelo Senhor e preservados até aquele glorioso dia. Finalmente, ele faz uma apresentação. Porque fica claro que precisamos louvá-lo por quem ele é e louvá-lo por sermos preservados por ele até o fim de todas as coisas. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante dele, da sua glória, seremos apresentados ao Senhor. É interessante isso, porque o termo apresentação aqui nos sugere uma introdução como algo novidoso. Vejam bem, Deus sabe quem nós somos. Deus, o Pai, sabe quem nós somos. E ao nos ver, ele nos vê através de Cristo. Ele nos contempla na eternidade. Não sei se você já parou para pensar, mas o Senhor é eterno. Ele é onisciente também. E ele está fora do tempo. Se ele está fora do tempo, ele contempla toda a história ao mesmo tempo. Ao contemplar toda a história ao mesmo tempo, ele contempla, é como se ao mesmo tempo ele estivesse vendo o Éden com Adão, Eva, ao mesmo tempo ele está vendo Jesus lá na cruz e ao mesmo tempo ele está vendo a vida eterna e todos os santos ao redor dele. Para nossa percepção isso é complicado, mas Deus está fora do tempo, ele está fora da história. Ele age sobre o tempo e sobre a história, mas ele está fora. Isso quer dizer que você que é salvo, vejam bem, isso é esquisito. Você que é salvo está sendo visto por Deus na glória neste momento, mas você ainda não está na glória. Mas Deus está fora do tempo. Ao mesmo tempo, ele está no que nós chamamos de momento alfa, o tempo alfa, antes que o tempo fosse criado, e ele está vendo o chamado que ele fez ao seu nome, elegendo você antes que todas as coisas fossem criadas. Ou seja, desde antes de o tempo existir, até a eternidade posterior, Deus contempla cada um dos seres humanos. Por isso é complicado você imaginar que alguém que Deus veja agora na glória vai ser apagado do livro da glória, do livro da vida. Então, há determinadas coisas que, se nós pararmos para pensar, nós vamos entender como é que Deus faz aquilo. Ele é capaz não apenas de nos manter sem tropeçar, vamos dizer assim, uma postura, é uma fraseologia negativa, ou seja, guardar de tropeços nos mantém sem tropeçar, como também ele é capaz de nos apresentar sem culpa, que é uma asseveração positiva. A tradução, eu fiz uma tradução livre aqui, ficaria assim, porque isso aqui tem a ver com árvore, ele usa uma simbologia de árvore, ficaria mais ou menos assim, aquele que tem todo o poder para não deixar você cair, e aqui ele usa a ideia de uma árvore sendo quebrada. Uma árvore, imagina um raio cai em cima de uma árvore, ela se parte e cai. É mais ou menos essa figura. Aquele que tem todo o poder para não deixar você cair nesse sentido, também tem todo o poder para manter você de pé. É como uma árvore que resiste às tempestades que o pastor viu lá em Açores, né? Uma árvore robusta que resiste a todas as coisas. Ele está dizendo isso. O mesmo Deus que é capaz de não nos deixar quebrar, é o Deus que nos mantém sem quebrar. É quase
Enfim, mas é uma complementação de ideia para dizer ele nos mantém firmes até o último dia. E de forma intensa. Nós temos consciência da nossa culpa, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos qual é a nossa pecaminosidade, nós sabemos quais são nossas fragilidades, e muitas das nossas fragilidades são descobertas à medida que a nossa santidade é alcançada diante de Deus. Porque determinados problemas que nós carregamos como seres humanos se tornam mais facilmente visíveis a nós mesmos conforme mais próximos do Senhor nós estamos. E nós temos que, por causa disso, manter uma consciência limpa. Jesus está nos dizendo que o Deus que nos preserva é o Deus que nos apresenta a si próprio. Ou seja, a ideia de Judas aqui no final, na sua doxologia, é que Deus está fazendo tudo isso para nos apresentar a Ele próprio. E aqui nós temos um problema, nós só temos como nos apresentar com exultação se formos imaculados diante da sua glória. E a nossa consciência precisa estar totalmente limpa de sabermos que nós não conseguiremos fazer isso a menos que o Senhor nos conduza em preservação. Ora, se nós somos arrependidos e salvos pelo Senhor, nós somos guiados pelo Senhor para isso, não por nossos méritos, e isso fica claro aqui. O Senhor que nos pega e nos salva, Ele nos apresenta ao próprio Senhor. É como se nós fôssemos desconhecidos, sendo apresentados a uma nova pessoa. Eu hoje fui apresentado a várias pessoas aqui. Eu não os conheci. Mas imaginem vocês que eu fosse apresentado de novo ao Eduardo Mano. Eu já conheço, mas eu sou apresentado de novo. Seria alguma coisa assim estranha para a nossa cabeça, mas é isso que Judas está dizendo. Nós somos conhecidos do Pai, somos preservados por Deus, mas seremos também introduzidos, apresentados a Ele um dia. Isso talvez nos remeta a Isaías 6. Ele fala dos serafins que precisam esconder os seus rostos diante de Deus. Mas nós estaremos diante de Deus face a face. O quadro é novo, o quadro é além daquele que Isaías 6 viu. Ou quem sabe como Moisés, que queria ver a glória de Deus e apenas um lampejo foi oferecido a ele. Nós veremos a glória de Deus diante dele próprio. A apresentação final ao Senhor é que dá o tônus final dessa doxologia. E por que isso é possível? Porque nós vamos chegar na presença de Deus íntegros e imaculados. Nós, como igreja do Senhor, chegaremos lá sem mácula, sem mancha, porque nada manchado entra na presença de Deus. O nosso dever como igreja é cuidarmos uns dos outros, a fim de que todos nós sejamos estimulados para que a presença de Deus e a preservação do Senhor seja cada vez mais perceptível a cada um de nós. Se nós vamos glorificá-lo pessoalmente, é porque nós teremos chegado lá sem pecado. E isso para nós hoje é quase que algo impossível de pensarmos quando nos olhamos. Mas é assim que o Senhor promete. E por isso nós o exaltamos. Por isso nós o adoramos. Por isso Judas conclui que nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade, ele, por todo o seu poder, por todas as suas características, por tudo aquilo que ele faz. Vamos então fazer uma breve aplicação para nós. Nós temos que a todo custo rejeitar as falsas doutrinas e as fábulas que muitas vezes batem a porta da nossa vida e da nossa igreja. Nós somos parte de uma igreja. E, meus irmãos, o que mais nós vemos no mercado religioso de hoje são fábulas. Eu não sei se aqui as fábulas são tão largas quanto lá no Brasil, mas lá você tem de tudo. E nós precisamos a todo custo rejeitar. Para rejeitar, nós precisamos daquele exercício. Olhar para trás e olhar para a doutrina dos apóstolos. Olhar para cima e saber quem é o Deus que guia e guarda a vida da igreja. E olhar para frente e ver aqueles irmãos que precisam de auxiliá-los, bem como os impenitentes. Dos nossos lábios deve brotar uma verdadeira doxologia ao longo da nossa vida enquanto estivermos juntos enquanto igreja. Fruto de um coração adorador, porque somente esse tipo de adoração é que o Senhor aceita. Juntamente com as fábulas vem a ideia da falsa adoração. E muitas vezes é uma adoração apenas estética, em que as pessoas fazem
verdadeiros contorcionismos para dizer que estão adorando a Deus, quando na verdade seu coração está distante daquilo que Deus pede. Ao afastar o susto das falsas doutrinas e das fábulas, precisamos afastar também a falsa adoração da nossa vida. Porque Deus não aceita uma adoração que seja falsa. E Ele só aceita a adoração verdadeira e de um verdadeiro Filho de Deus. Terceira aplicação é aceitarmos o fato de que o Evangelho traz boas novas também para o crente. Nós passamos muitas vezes a nossa vida de igreja inteira pensando que as boas novas são apenas para o impenitente. Sim, essas boas novas existem e a igreja é porta-voz delas. Mas quando nós estamos vacilantes, quando nós estamos em dúvida, quando nós estamos com esfriamento espiritual, a Escritura também traz boas novas para a nossa vida. Não mais as boas novas da salvação, mas as boas novas que nos reconduzem a uma vida espiritual mais pujante e mais próxima daquilo que Deus requer de nós. Precisamos chegar ao último dia de consciência limpa. E precisamos deixar de lado as mazelas e as coisas mínimas e nos dedicarmos mais ao Deus Todo-Poderoso. Há coisas mínimas que cercam a nossa mente e que muitas vezes entristecem o nosso coração. E às vezes essas coisas mínimas tomam o lugar da verdadeira preocupação espiritual, no bom sentido de querermos estar bem espiritualmente, e isso é lícito. Mas é possível que cheguemos um domingo à tarde, saindo aqui da nossa igreja, cheguemos domingo à tarde e comecemos a ficar entristecidos porque aquele irmão que nos últimos 25 domingos me cumprimentou, hoje não me cumprimentou. Essas são coisas mínimas que fazem com que haja uma raiz de entristecimento no nosso coração. E aquilo que é primordial e central muitas vezes se vê embaçado por coisas mínimas na nossa vida. Igreja é lugar de gente confusa. Não venha para a igreja se tiver a expectativa de um monte de gente perfeita. Igreja é lugar de gente, muitas vezes, que entra perturbada, esquizofrênica. Não é um hospital. Não vou chamar uma igreja de hospital, embora haja uma certa correlação. Mas a igreja é um local de restauro em todos os ambientes, em todas as ambiências da nossa vida. Então, muitas vezes nós chegamos à igreja tão perturbados pelo pecado, descobrimos quem é o Senhor, estamos começando a andar com Ele, que nós nos constrangemos com coisas mínimas que estão ao nosso redor dentro da igreja. Isso não é devido a um verdadeiro Filho de Deus. Nós devemos deixar as coisas mínimas de lado e focar na nossa centralidade, que é Cristo e a sua obra em nossa vida. E com isso, nós poupamos a vida daqueles que nos servem na igreja também, além de conseguirmos adorar melhor ao Senhor. Finalmente, meus irmãos, deixando a orientação que vem do próprio Judas, precisamos batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a cada um de nós.